com certeza você já mostrou um render para alguém, para algum amigo ou um colega, e essa pessoa simplesmente virou e falou: Ah, mas também essa pessoa aí deve ter um computador incrível. E aí você fica pensando: Poxa, mas eu não tenho um computador incrível, então não vou conseguir um resultado desse? E isso não podia estar mais errado, né? O computador não tem nada a ver com o resultado do render. Depende muito mais do seu conhecimento do software, do seu conhecimento de modelagem, do seu conhecimento de técnicas de composição, fotografia, iluminação. Depende muito mais disso do que necessariamente da configuração do seu computador. A gente aqui na AIS, por exemplo, né, nós fomos até recentemente estudantes e a gente tem computadores ruins. Nós temos computadores ruins, mas se vocês derem uma olhada no nosso Instagram, se vocês derem uma olhada nos vídeos que a gente posta aqui, vocês conseguem ver que o resultado que a gente atinge é incrível. O computador, ele só vai dizer se o seu resultado vai ser mais rápido ou mais lento. Mas também não é só o computador que vai dizer isso. Se você utilizar técnicas de otimização, se você preocupar com a limpeza do seu computador, se você preocupar com várias coisas durante o processo de fazer um render, você consegue ter resultados muito mais rápidos do que uma pessoa que tem uma máquina incrível e não se preocupa, tendo uma máquina mediana ou ruim e você preocupando com todos esses detalhes. Quais são esses detalhes que a gente tem que se preocupar, né? É isso que nós vamos mostrar para vocês no vídeo de hoje. O meu nome é Felipe Baeta, eu sou cofundador da Escola AIS. Caso você não me conheça, eu já te convido a curtir e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Não se esqueça de se inscrever também, caso você não seja inscrito. A primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui para vocês é sobre algumas coisinhas de computador, tá? Muita gente se preocupa em ter um computador incrível, ou então só vai lá e compra um computador gamer e acha que isso vai resolver todos os seus problemas. E, na verdade, isso depende muito do renderizador que você vai usar. No caso do V-Ray, que é o que a gente trabalha aqui, a gente precisa de um computador que tenha uma capacidade de processamento muito alta e uma memória RAM um pouquinho maior também. Então, eu não sou técnico de computador, eu não sou especialista, mas eu posso te dizer o básico aí, que é uma coisa que você tem que buscar. Então, eu vou só abrir aqui para vocês darem uma olhada nas configurações da minha máquina. A placa de vídeo vai influenciar na gente? Sim e não. Por quê? O V-Ray ele não vai utilizar a sua placa de vídeo para renderizar, mas o SketchUp ele vai utilizar a placa de vídeo para você estar visualizando o seu modelo. E também ele vai estar utilizando a memória RAM para você conseguir colocar mais informações naquele modelo. Vou tratar desses três pontos aqui primeiro, né, basicamente. Primeiro, processamento, né, o processador. Para o V-Ray é muito importante porque você precisa ter um processador bom para o seu render ser mais rápido. Ah, quais marcas de processadores? A gente tem hoje duas principais, que é a AMD e a gente tem também a Intel. Então vocês podem estar dando uma pesquisada aí em quais os bons processadores que vocês têm dessas marcas, ok? A gente tem também placa de vídeo. Placa de vídeo, igual eu falei, ela vai estar influenciando diretamente aí na sua visualização de modelo 3D. Então, no seu Sketch, né, em outros softwares que você utilize aí para modelagem e tudo mais, a sua placa de vídeo vai estar sendo muito exigida, porque você vai ter muitas informações ali para o seu computador processar e mostrar para você. Por que que o Lumion, por exemplo, ele precisa de ter uma placa de vídeo muito boa? Porque ele funciona com renderização em tempo real. Então, o Lumion ele vai estar renderizando sempre utilizando a sua placa de vídeo enquanto você mexe. E isso exige uma placa de vídeo incrível, porque o Lumion é muito pesado. Então, se vocês derem uma olhada até nas sugestões do fabricante do Lumion, por exemplo, eles exigem uma placa de vídeo básica, né, a placa de vídeo mais básica para você conseguir rodar o Lumion, ela já é uma placa de vídeo muito cara. Então, isso prejudica um pouco, principalmente quem não tem muito orçamento, como foi o meu caso durante a época da faculdade. Nunca tive um orçamento alto para poder investir numa máquina, e isso acabou me conduzindo também para o V-Ray, porque o V-Ray ele não exige essa placa de vídeo incrível e o tempo dele, né, não vai influenciar aí nessa qualidade. O V-Ray ele vai utilizar o seu processador, o Sketch vai utilizar a sua placa de vídeo
E os dois vão estar utilizando a sua memória RAM, que é o terceiro ponto. A memória RAM é basicamente a memória básica do seu computador, em que é a memória de processos do seu computador. Então, o que você está, tipo, se você está com vários aplicativos abertos, se você está com muitas coisas assim, você vai estar consumindo a sua memória RAM. Por isso que é legal você ter uma memória RAM um pouquinho maior. Qual a quantidade de memória RAM que é recomendada? A partir de 8 GB, tá? Pelo menos, para você conseguir rodar o V-Ray. O Lumion exige 16. Aí você precisaria aí estar dando um investimento a mais para você conseguir. Esse é um dos motivos da gente gostar muito do V-Ray aqui. Mesmo que o seu render demore muito tempo, pelo menos você consegue rodar o software. Já o Lumion você não consegue rodar o software se você não tiver uma máquina incrivelmente boa. O que que vai definir a qualidade do seu render? E para isso eu já vou abrir o sketch aqui para você. Eu tenho uma ceninha aqui rapidinho preparada. Essa cena é uma cena coringa aqui da AIS que a gente usa para testar algumas coisas, que a gente dá algumas aulas nela e tudo mais, então vocês vão ver ela aqui com frequência. Mas vamos lá, só para te dar uns conceitos básicos aqui. O que que vai influenciar realmente na qualidade do seu render? Primeiro, uma modelagem boa, tá? Então a gente tem aqui uma marcenaria super bem modelada, coisa de qualidade realmente. Os blocos que a gente tem aqui inseridos, eles são blocos que têm detalhes, então isso vai influenciar muito na qualidade do seu render, você ter uma modelagem que traga aí o realismo, uma iluminação que faça sentido. A gente tem aqui uma Dome Light. Se você não sabe o que é uma Dome Light, agora mesmo no canal a gente tem alguns vídeos muito bons que o João gravou sobre HDRI, sobre Dome Light, sobre Sunlight, maneiras de iluminar. A gente tem esse conteúdo abordado aqui no canal. Você pode estar dando uma olhadinha. E a iluminação, ela vai fazer muita diferença, porque uma iluminação realista, ela vai trazer o realismo, obviamente, né? Se você não tiver essa preocupação, não vai ficar bom. A gente também tem que preocupar com os materiais, como eles estão configurados, se eles estão configurados com qualidade, né? Se eles têm detalhes, se eles têm reflexo, não deixar nenhum material faltando para configurar. Isso que vai influenciar no seu render. E não a qualidade do seu computador. Porque você não depende de um computador bom para configurar o material certinho, para ter uma preocupação com a modelagem. Se você pensar num conceito aí de ter uma modelagem muito complexa, talvez você esteja um pouquinho prejudicado com o seu computador, porque o seu computador não vai conseguir ler todas essas informações. Mas, em sua maioria, né, para o dia a dia de uma pessoa que está estudando, de uma pessoa que está fazendo um render aí para um estágio, que tá iniciando agora no mundo do 3D e aí precisa de fazer umas imagens internas, umas imagens externas básicas, sem ser uma cidade, sem ser uma coisa muito complexa, você consegue fazer isso, mesmo que com alguns travamentos aí e tudo mais, você consegue fazer isso sim com um computador básico. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês. Eu tenho aqui, ó, tenho o meu painel de controle aqui que mostra as configurações do meu computador. E se vocês derem uma olhada, ela é tipo bem básica mesmo. Então, eu tenho aqui um Intel Core i5, é um i5 de oitava geração. Eu acho que hoje a gente já tem i5 até de décima ou de, acho que de décima geração já saiu. E a minha memória RAM é de 8 GB. Esse computador aqui, ele é da Acer, né? E na época que eu comprei ele tava aí mais ou menos R$ 2.900. Eu paguei parcelado, né? Parcelei aí de 12 vidas e aí foi o computador que eu consegui adquirir. Na época, a R$ 2.900, esse computador é muito bom. Agora, hoje, com R$ 2.900, você não consegue comprar um computador desse nível. Então, assim, eu acho que essa configuração que eu tenho aqui, que de vez em quando eu ainda passo raiva, ela é uma configuração, assim, básica. Então, busca pelo menos um i5 aí e pelo menos 8 GB de RAM. A placa de vídeo é uma placa de vídeo da NVIDIA, MX130, é a que está escrito aqui, ela tem 2 GB de RAM. Então, assim, vocês conseguem ver que é muito básico, tá? Que me atende, às vezes eu passo raiva, mas ele me atende. Então, vamos lá. Eu já falei para vocês do que faz um render ser bom, já mostrei que isso não é um computador, e eu já mostrei para vocês também que a configuração do meu computador não é uma configuração boa, tá? Não é. Então, o que vocês têm que preocupar para vocês terem o seu computador o mais otimizado possível? Eu não consigo falar todas as técnicas de otimização aqui,
porque isso daria, tipo, muitas, muitas, muitas aulas. A gente tem isso no nosso curso completo, mas eu consigo te falar algumas coisas que fazem sim a diferença, tá? A primeira coisa que você tem que fazer, na sua área de trabalho, deixe em poucos ícones, deixa só os ícones que você usa aqui. Outra coisa, a lixeira, sempre esvazie a sua lixeira, tá vendo? Eu até tenho poucos itens, mas sempre esvazie a sua lixeira, porque ela vai funcionar, tipo, toda vez que o seu computador ligar, ele vai puxar um monte de informação. E aí, quanto mais informação você tiver aqui, pior vai ser, porque você vai ter muita coisa para abrir e aí o seu computador já não vai estar funcionando legal. Outra coisa que é muito importante é update do Windows. Ninguém presta atenção nisso. Muitas vezes o Windows atualiza sozinho, mas fica atento. Vem aqui, digita update, pesquisa aqui um update e vê se tem atualização, tá? E aí você verifica lá no sistema, pode abrir. Então aqui, ó, se tiver alguma atualização pendente, vai mostrar para você. No caso, eu já estou atualizado. A última atualização minha foi ontem às 6h45. Então, fica atento, porque quando o Windows começa a travar, eu tenho até aqui o upgrade para fazer, o Windows, eu não sei exatamente por quê, mas o Windows anterior, ele começa a dar vários problemas para você. Então, é uma coisa que vocês têm que estar preocupando aí, com certeza, é vocês terem um Windows atualizado, uma área de trabalho limpa, tá? É uma coisa que vocês têm que estar preocupando o tempo inteiro, ok? Gente, e aí, beleza. Demos uma olhada aqui muito básica no Windows, de coisas que a gente tem que estar preocupando. A gente tem como otimizar também os processos que a gente tem dentro do Sketch. Por quê? Quando a gente tem uma visualização do modelo que é muito complexa, acaba que isso começa a prejudicar o seu processo de modelagem, navegação pelo modelo, tá? Então isso é realmente um problema aí que vocês vão lidar, vocês vão ter que lidar. Primeira coisa que eu sempre gosto de fazer quando eu tenho meu sketch aqui aberto é vir aqui na bandeja padrão. Quando você abre a bandeja padrão, você tem aqui os estilos. Tem como você salvar um estilo padrão que já venha com essas configurações. Você salva o modelo e tudo mais. Mas quando você abre o seu sketch, você tem aqui essas configurações de perfil, tracejado, arestas. Se você só de desabilitar o perfil, a gente já tira todas as linhas grossas de borda. Tá vendo? Então olha só. Esse modelo aqui está bem simplesinho, não sei se vai dar para ver. Mas se eu ligar o perfil, eu tenho aqui a modelagem, a navegação de um jeito. Se eu venho aqui e desabilito o perfil, essa modelagem ela fica bem mais leve, tá? Só isso já vai ajudar bastante. Outra coisa, quando você volta para a cena aqui, o perfil antigo volta. Então eu vou voltar aqui, tirar perfil, vou tirar tracejado. Tem gente que gosta de tirar a aresta também, mas eu não gosto, porque a aresta você não consegue ter uma referência aqui, assim, tipo de quina ou alguma coisa assim. Com a aresta não funciona. Então eu vou vir aqui e vou atualizar a minha cena. Agora, ok, vocês viram que quando eu estava aqui e eu cliquei para cá, teve toda essa transição? Isso também pode estar dando um travamento aí. Quando você salva muitas cenas e o seu modelo ele está com o perfil ligado, ele está com uma modelagem complexa e você vai trocar de cena, só essa transição já pode travar o seu sketch. Então o que que você faz? Vem aqui em Janela, Informações do modelo, Animação e tira a transição de cena. Por quê? Porque quando eu tirar a transição de cena, só de clicar aqui, ó, ele já vai direto para a minha cena. E aí não tem toda essa transição, que é um travamento e tudo mais. E aí você pode salvar a sua cena melhor. Então a gente já está melhorando aqui algumas visualizações do modelo, ok? Então isso é muito importante. A gente tem também que limpar o nosso arquivo. Então o que acontece? Quando você cria geometrias, quando você vai fazendo isso o tempo todo, né? Você modela alguma coisa e depois apaga, você insere um bloquinho, aí esse bloquinho tem um monte de outros bloquinhos e você escolhe só um deles e deleta, essas informações que vão sobrando, elas continuam no seu modelo. Então, a gente vem aqui, ó, em janela, informações do modelo de novo, e a gente, ao invés de animação, a gente vem em estatísticas. Aqui no caso, eu tenho um modelo bem simplesinho, mas você vai vir aqui e vai eliminar os não usados.
Ele vai dar uma travadinha e tal às vezes, mas aí ele volta ao normal e aí já vai ter dado uma limpada aí no seu arquivo. Essas foram as técnicas de otimização que a gente pode fazer com o Sketch, tá? A gente também tem outras que a gente pode estar utilizando proxy, outras coisas. A gente também tem vídeo sobre isso aqui no canal, então pode dar uma olhadinha que a gente ensina vocês a fazer proxy, ok? Que o proxy ele vai reduzir a geometria dos objetos sem influenciar no resultado do render, então isso é muito bom, tá? Mas enfim. A próxima coisa que a gente tem que olhar são as configurações do V-Ray. Então, abrindo aqui, ó, eu já fiz um teste dessa mesma cena. O primeiro teste que eu havia feito foi esse daqui, ó, que eu tenho no histórico aqui. Eu tenho 5 minutos e 38 segundos a mesma cena, tá? Ela tá com uma resolução em HD, não é uma resolução muito alta, é 720 por 960, e ela levou 5 minutos e 38 segundos. Nessa cena aqui, eu não havia limpado nada, o que que eu fiz? Eu abri o V-Ray, configurei o que eu precisava e aumentei essa qualidade aqui padrão deles, ó, para High. Nem foi o Very High, que você tem aqui o Very High, que é mais ainda. Eu só aumentei para High. E essa cena super simples aqui, ela levou 5 minutos. Eu quero reduzir isso aí pelo menos pela metade. Vamos tentar, vamos ver se a gente vai conseguir. O que acontece? Dando uma olhada rápida aqui no V-Ray, a gente tem essas questões aqui de qualidade, que o V-Ray ele vai estar dando uns presets aqui de qualidade, de parâmetros de render, de iluminação e várias outras coisas. Se eu vier aqui e mudar para médio, por exemplo, eu vou estar mudando os parâmetros aqui, ó. Tá vendo? Então, o que que eu costumo fazer? Eu costumo configurar essas coisas aqui do jeito que me agrada, tá? De um jeito que vai fazer muito mais sentido para mim. Então vamos lá. Primeiro, a resolução da imagem, ela vai influenciar no tempo de render, porque quanto maior uma imagem, mais tempo para você renderizar aquela imagem, né? Faz todo sentido. É uma imagem maior, então você precisa gastar mais tempo. Então, eu vou manter essa qualidade aqui, que foi a que eu fiz inicialmente, até porque isso aqui, o objetivo é mais mostrar para vocês a diferença de tempo. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, Noise Limit. O Noise Limit é isso aqui, ó. Tá vendo que a gente tem um granuladinho? Esse granulado, ele é delimitado pelo Noise Limit. Então, se eu aumentar o Noise Limit, eu vou estar dizendo para o Ray que ele pode deixar mais noise na minha cena. Ou seja, se eu reduzir isso aqui para 0,01, em teoria, eu vou estar deixando o meu render mais lento. Por quê? Eu estou falando para o V-Ray que eu quero menos noise. Então, ele vai ter que gastar mais tempo para limpar essa imagem. Ok? Mas, ao mesmo tempo, eu quero uma qualidade de imagem. Então, eu vou utilizar aqui o Noise Limit em 0,01. Bucket Size. Quando a gente tem um render progressivo, nós não temos aqueles quadradinhos que vão aparecendo assim na tela que vocês vão ver quando eu fizer o teste. Esses quadradinhos, eles são os buckets, né? A gente está no bucket mode, então esses quadradinhos chamam bucket. Quanto maior o bucket, mais tempo ele vai levar dentro daquele determinado espaço. Em teoria, isso não faz diferença, né? Porque você vai estar fazendo com que, como a imagem tem o mesmo tamanho, se você limpa pedacinhos menores ou pedacinhos maiores, não vai fazer diferença, porque a imagem final é do mesmo tamanho. Só que, na verdade, quando você reduz aqui para, por exemplo, um 24, que normalmente é o que eu coloco, você vai fazer com que o V-Ray se concentre um pouquinho mais nesse quadradinho. Então, ele vai limpar um pouquinho melhor aquele espaço ali. Só que se você reduzir muito, pode dar um problema aí de processamento, de lógica aí do V-Ray. Então, deixe em 24, que normalmente é o que eu gosto. Essa opção aqui de máximo subdivides é quantas vezes o V-Ray vai limpar esse mesmo bucket, tá? Isso aqui é diretamente proporcional ao tempo de render, gente, porque se eu dobrar isso aqui, se eu aumentar, por exemplo, de 12, se eu aumentar para 16, eu vou estar falando para o V-Ray passar o render 16 vezes naquele mesmo quadradinho. Então, a minha cena vai ficar mais limpa, mais bonita. Mais bonita não, mais limpa. Mas isso vai fazer com que o tempo de render aumente
Muito, muito. Então, o pouquinho que você aumenta já influencia no tempo de render. Então, o que que eu faço? Eu coloco aqui em 10, tá? Dificilmente eu coloco mais do que 10, porque o 10 ele dá uma limpada boa, mas ele dá uma otimizada aí nesse processo. E como a gente reduziu o bucket, a gente vai estar limpando mais vezes um espaço menor. Então, tá ok pra gente. Então, só com isso aqui, na verdade, eu já vou testar, tá? Eu vou fazer um teste aqui, vamos ver qual que vai ser o resultado, principalmente em questão de tempo. Antes, como eu tinha usado um render high, eu tinha feito nessa qualidade aqui do 0,01, mas o bucket era maior e o max subdivides era maior. Então vamos ver só essa mudança, qual vai ser a diferença que vai fazer aqui nessa cena. Bom, gente, fiz duas mudanças aqui rapidinhas, né? Foram pequenas. Vou salvar aqui para ver qual foi a diferença dessa cena. Aumentou o tempo. Ok. Aumentou para 6 minutos e 34 segundos. Essas mudanças aqui, elas estão me dando ligeiramente mais qualidade. Então, eu aceito, tá? Eu aceito esse tempo aqui um pouquinho a mais. Mas, ainda tem muita coisa que a gente pode estar modificando para compensar essa qualidade que a gente ganhou, reduzindo o tempo, tá? Então, vamos lá. Essa primeira coisa que a gente pode estar modificando aqui são as questões de iluminação. A gente tem Global Illumination. E a Global Illumination, esses aqui, Primary Rays e Secondary Rays, vai ser como o V-Ray vai estar calculando a nossa iluminação. São métodos de iluminação, tá? Então, principalmente os métodos de rebatimento de luz. Se a gente usar esse padrão aqui do Brute Force, ele vai estar usando a força bruta para calcular. Então, ele vai calcular de tudo, né? De todas as quinas, rebatimento de todos os pontinhos, de tudo que você puder, ele vai estar calculando de tudo. Se eu mudar aqui para Irradiance Map, ele vai estar fazendo isso de maneira um pouco mais aleatória, mas ele vai estar tirando esses pontinhos super finos, que muitas vezes não fazem diferença na nossa iluminação, mas vai otimizar esse tempo de render. Então, muitas vezes, você pode estar perdendo aí alguma microinformação, mas que no final das contas não faz a diferença e o seu render vai ficar mais rápido, tá? O que que eu posso mostrar aqui, né? A gente tem o Range Map, e o que eu posso mostrar são essas qualidades aqui de Minimum Rate e Maximum Rate. Eu não costumo mexer nessa aqui de mínimo, tá? Eu só mexo na de máximo. E quanto maior a diferença, tipo, mais qualidade na sua iluminação, porém, mais tempo de render. Então, se a gente testar aqui um -2, só para a gente ver como que isso vai influenciar no tempo de render, eu acho que é válido da gente dar uma olhadinha, tá? A gente tem aqui o subdivides, que vai mostrar que são segundos os raios secundários, né? Os secondary rays aqui para estar calculando. E o subdivides é a ideia de quantos caminhos essa luz pode tomar. Não vou me alongar muito nisso aqui, mas quanto maior, mais caminhos a luz vai tomar, mais render, mais tempo de render. Então, se eu reduzir aqui para um 800, eu vou estar tirando um pouquinho, mas ao mesmo tempo eu vou estar mantendo essa qualidade. Ok? Então, a gente já só fez essas mudanças aqui para Irradiance Map, mudamos aqui o Maximum Rate e diminuímos aqui os subdivides para ver o que isso vai fazer de diferença na nossa cena, tá? Então, eu vou pôr para renderizar mais uma vez e a gente vai ver esse resultado no tempo de render. Terminou aqui de renderizar, eu vou salvar essa opção aqui e vamos ver qual foi a diferença. Só com essa mudança que a gente fez, a gente caiu de 6 minutos e 34 segundos para 3 minutos e 38 segundos. E vamos ver a qualidade? Vamos ver a diferença. Vou comparar. Primeiro, eu vou colocar essa daqui em A, e depois eu vou colocar essa daqui em B. Essa imagem aqui da direita é a mais rápida e essa aqui da esquerda é a mais lenta. Eu não sei se está dando para vocês perceberem, mas a gente está com uma imagem mais limpa e com render mais rápido. Sabe onde dá para ver? Aqui no canto. Olha aqui no canto aqui da imagem. Esse é a primeira opção, de 6 minutos e 34 segundos, e essa é a segunda. Tá vendo? Aqui a diferença. Isso a gente está conseguindo um render mais rápido com uma qualidade maior, tá? A gente mudar para Irradiance Map não influenciou em nada na nossa qualidade. Muito pelo contrário. A gente tem aqui algumas diferenças aqui desse cálculo de iluminação,
né? Se a gente der uma olhadinha aqui bem próximo, isso pode estar um pouquinho diferente, mas no final das contas, para mim vale. A gente não está perdendo uma qualidade absurda e está mantendo aqui uma qualidade bem legal, né? Um tempo de render bem legal, a gente reduziu pela metade. Outras coisas que a gente pode estar mexendo para fazer o render mais rápido é a gente mexer nas configurações de câmera avançada. E mais uma vez, se eu fosse explicar tudo isso aqui para vocês, ia dar assim, dar horas e horas e horas, tá? A gente aborda isso de maneira super completa no nosso curso, mas eu vou explicar aqui para vocês um conceito bem básico de parâmetros de câmera avançada. O que é isso aqui, né? Antes de qualquer coisa. Se a gente ver aqui, ó, em câmera, a gente tem o Exposure Value. O exposure value, ele é a claridade, né? Se a imagem vai ser mais clara ou mais escura. Como que isso aqui funciona? Quanto mais baixo o valor, mais claro. Quanto mais alto o valor, mais escuro. Por padrão, ele vem em 14,229. Mas a gente pode editar isso para fazer com que a nossa imagem fique mais confortável. Porque o que acontece? Se o V-Ray ele demora, tipo, se você joga pouca luz, se você dá pouca luz para o V-Ray, ele vai ter que ficar garimpando as informações lá. E aí ele vai demorar mais. Se você põe luz demais e a sua cena fica muito clara, o V-Ray vai ficar maluco com tanta informação e aí ele não vai conseguir entender mesmo como funciona e aí o seu render vai demorar. Então, se você encontrar um equilíbrio, o seu render vai ser super otimizado. Então, a gente tem aqui 3 minutinhos, 3 minutos e 38 segundos, a gente pode tentar reduzir isso aqui, tá? De alguma forma. O que que acontece? Eu já tinha editado aqui um pouquinho essa imagem, mas na verdade ela está saindo escura desse jeito, ó. Então eu sei que eu posso dar uma clareada nessa imagem seguindo aqui os parâmetros de câmera avançada para deixar isso mais confortável. Então, por experiência, eu tenho aqui o filme, o ISO, né? Film Sensitivity, que é a sensibilidade da câmera. O que acontece? Vocês não podem seguir exatamente esses valores que eu estou colocando aqui, porque eles vão variar de cena para cena. Vocês têm que entender, tá? Então, aqui com 100, que era o padrão que estava, ele está ficando. Eu costumo utilizar esse valor aqui de 100 para cenas que têm uma abertura maior. No caso, eu tenho uma janela aqui só e ela é mais ou menos grande. Eu vou tentar colocar aqui 150. Ela não é muito pequena, né? Ela é relativamente grande. Então, eu vou deixar aqui em 150. A abertura da lente é realmente a abertura da lente. Quanto mais eu abaixar esse valor aqui, mais clara vai ficar a minha cena. Então, eu vou clarear um pouquinho, jogando isso aqui para 6. O ISO, eu acho que eu não falei, né? Quanto mais eu aumento o valor do ISO, mais clara fica a minha cena. Então, eu estou clareando aqui de uma maneira geral. E o shutter speed é a mesma coisa. Se eu abaixar, vai ficar mais claro. Se eu aumentar, vai ficar mais escuro, tá? Então eu vou deixar aqui em 50, porque eu estou buscando aqui um EV que seja próximo de 10, 9, tá? Para essa cena interna. Eu vou renderizar com esses valores aqui, deixando a cena mais equilibrada, tentando deixar tudo um pouquinho mais claro. Se não funcionar, eu vou ter que voltar aqui e ajustar, mas a princípio eu vou testar esses valores e eu vou ver se eu vou ganhar ou perder tempo de render, tá? Gente, foi uma coisa boa ter demorado mais, porque demorou bem mais. Mas é realmente para provar o meu ponto de que se você não tiver uma iluminação equilibrada, você vai ter problemas de tempo de render. Então aqui, quando a iluminação estava lá no padrãozinho, foi 3,38. Se eu vou salvar aqui, deu mais do que essa primeira, com certeza. 7 minutos, tá vendo? 7 minutos. E foi uma mudança o quê? De iluminação, simples. Uma mudança aqui só da intensidade do exposure value. O que eu vou tentar fazer? Eu vou colocar aqui 100, porque aumentou um pouquinho. Vou manter em 8 e eu vou levar o shutter speed aqui para um 100. Por quê? Eu estou pegando aqui, eu dobrei o shutter speed, reduzi 50 aqui do ISO e aumentei o f-number para o valor original. Porque o meu EV, eu estou reduzindo ele só para um 12. E aí eu quero ver qual que vai ser o resultado. Eu não faço ideia.
Eu quero ver qual que vai ser o resultado dessa mudança. Então, eu deixei um pouquinho mais claro do que antes, mas, como vocês podem ver, aqui está tudo estourado. Então, se vocês estiverem, tipo, tacando a intensidade da sua luz aí de maneira errada, colocando, forçando as coisas, isso é muito claro de que o seu tempo de render vai ficar muito maior, igual eu acabei de provar aqui para vocês. Então, eu vou pôr para renderizar. Voltando aqui, gente, agora a gente já consegue ver que esse resultado, né, foi bem mais coerente, assim, equilibrado do que o anterior, mas eu ainda senti que foi um pouquinho mais demorado do que o original. Mas vamos salvar aqui e ver como é que foi. A gente teve aqui 4 minutos e 49 segundos. Então, o que eu quero provar aqui? Eu quero provar para vocês que se a sua iluminação estiver desequilibrada, a gente vai ter aqui um render de 7 minutos. E a gente conseguiu reduzir aqui cerca de 30, 40% só com um pequeno ajuste de parâmetros de câmera avançado. Isso daqui você pode ir testando, você pode ir ajustando até você conseguir o resultado que você quer. No caso, esse resultado aqui com 100, 8 e 300, ele já funcionou muito bem. Então ele já me deu um resultado aqui bem bacana e eu poderia estar tentando aí girar algo próximo disso aqui. Não sei, vou tentar deixar um pouquinho mais claro só. E o resultado foi de 3 minutos e 33 segundos. Foi, poucos segundinhos aqui a menos do que a original. Mas assim, é uma otimização. Eu mostrei para vocês a pior situação e a melhor situação que eu consegui. Se eu continuasse fuçando aqui, talvez eu conseguisse reduzir um pouquinho mais e tudo mais. Mas assim, o que eu queria passar para vocês era realmente esse sentimento, essa sensação de como funciona a iluminação no V-Ray. Iluminação demais aumenta muito o tempo de render, então isso é uma coisa que vocês têm que estar o tempo todo preocupando, ok? Então, gente, com isso eu quero encerrar esse vídeo mostrando para vocês esse resultado final, que fez muita diferença, né? A gente saiu aqui de 5 minutos, 6 minutos para 3 minutos, né? A gente reduziu pela metade o nosso tempo de render e numa perspectiva de poucos minutos, né? Poxa, de 6 para 3, beleza. Agora, de 1 hora para meia hora, aí a conversa é outra, né? Aí a história é outra, a gente consegue reduzir bastante, né? Reduzir pela metade de uma proporção de quem leva horas para levar minutos, aí sim já faz uma diferença bem grande, principalmente considerando um computador ruim. Ok? Então, gente, eu agradeço demais por vocês estarem assistindo. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de mostrar para os seus amigos todas essas técnicas de otimização que a gente mostrou hoje para vocês. Espero realmente que isso ajude vocês, que isso resolva esse problema de você não ter um computador legal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!